que existe uma diferença básica muito grande no passado e agora. O que está acontecendo? Um dentista, para ter sucesso, entre aspas, na profissão, ou para ter algum resultado, né, de reconhecimento do nome, de tudo, né, que ele praticava dentro da odontologia, ele precisava ter titulação, especialista, mestre, doutor. Isso era muito importante, era uma referência para outros profissionais indicarem, né? Muitas vezes esses dentistas estavam ligados também à carreira didática. Ou então um clínico que, muito devagar, ele ia formando a sua clientela, né? Devagarzinho, né? E o marketing que existia naquela época era única e exclusivamente o boca a boca. Então isso demorava muitos anos. Normalmente um dentista clínico, ele passava a ter resultados depois de 10 anos de profissão, com reconhecimento dentro da sociedade que ele vivia em cada cidade. Era assim que funcionava. Hoje, com o Instagram e a pessoa sabendo gerir sua carreira, você vê esses dentistas novos, os resultados que eles estão tendo com 2, 3, 4, 5 anos de profissão. Então, é uma nova realidade que não adianta as pessoas da minha geração ficar só batendo, questionando. Mudou tudo, né? Inclusive, muitas dessas pessoas são professores hoje, entre aspas, né? Mas eles ensinam outros dentistas. Isso não existia naquela época. Então, são 2 períodos completamente diferentes. Nesses 45 anos de odontologia, Sim. O que mais mudou? Depende de qual aspecto que você quer colocar. Existe 2 aspectos. O primeiro, tecnológico, né? E o segundo, distribuição de conhecimento de forma gratuita, né? As redes sociais. Então, você pode analisar os 2 aspectos. Dentro do aspecto técnico, foram as grandes tecnologias que vieram, né? Não só na odontologia, mas na sociedade de uma forma geral. Então, a odontologia também acompanhou essa modernização da tecnologia, não só dos materiais que melhoraram, mas dos equipamentos. Hoje você trabalha com scanner, né, câmeras, etc., fotografia digital, microscópio, lupas avançadíssimas. Então, isso veio com o tempo, do ponto de vista tecnológico, facilitar bastante a vida do dentista, né? E as redes sociais, nos últimos 10 anos, mudaram completamente a nossa profissão, porque o relacionamento paciente-dentista virou outro. A comunicação é ali na hora, né? Respondendo direct, dando atenção para todo mundo. Então, quem sabe gerir isso de uma forma correta, sempre eu vejo resultados de uma forma muito mais rápida do que acontecia antigamente, embora o mercado seja muito mais competitivo, muito mais dentistas formando. E, doutor, mas tem muitos dentistas ainda, um pouco mais velho, de formação, que tem dificuldade para aderir a todas essas mudanças, e aí fica batendo, talvez, nessa galera mais nova. É isso. E como o doutor falou que já tem um curso online há 10 anos, que foi para rede social. Me bateram muito quando eu abri o curso online. Eles riam. Não existe curso online. Quem é que vai aprender online? E eu falei assim, olha, eu sou clínico, eu não posso ficar saindo da minha clínica. Eu tenho uma clínica hoje com só 25 pessoas trabalhando, 8 dentistas, para ficar dando curso. Meu foco é o paciente. Meu foco é o paciente particular. Sempre foi, continua sendo, né? 90% ou mais um pouco da nossa renda é baseada no atendimento dos pacientes. Então, assim, eu percebi nessa época, quando eu comecei a ver como é que as pessoas estavam se comunicando através da rede social, eu vi ali um caminho muito interessante. E o doutor foi criticado quando entrou no Instagram? Eu fui criticado a vida inteira. Entendeu? Lá na década de 90, quando eu mostrava como é que eu reabilitava os pacientes com bruxismo usando resina, por que eu fazia tratamentos mais complexos, todo mundo também falava, não, isso não existe, tem que ser só porcelana, essas coisas todas, né? Então, tudo depende da indicação, eu faço as 2 técnicas. Então, a gente vai ficando mais velho, você não tá nem aí pro que os outros falam, você entendeu? Você tem que fazer o seu trabalho, melhor pro seu paciente, melhor pro seu aluno, ter uma vida, né, plena, dentro do possível, dentro das dificuldades, mas a gente não liga mais pro que os outros falam. Diante de toda a experiência que o doutor tem com clínica nesses 45 anos, mais, né, que se a gente for analisar tudo assistindo seu pai, toda a experiência dele, qual que é a importância que o doutor vê de uma boa gestão financeira dentro de uma clínica? Olha, a gente é de uma geração que não existia isso. E a gente vai percebendo, a gente teve que aprender isso na marra, né? Com os erros e acertos. E a gente vai percebendo isso com o tempo, principalmente quando você começa a crescer.
Se você não tiver uma boa gestão, você se perde. E hoje eu tenho uma secretaria bem consistente, são 3 pessoas que trabalham, 2 no atendimento e uma fica nessa parte burocrática, e inclusive é ela que administra toda a parte financeira em relação ao próprio paciente, orçamento, essas coisas. E eu estou por trás, né? Todo dia a gente senta junto, faz um apanhado do dia, como é que foi, problemas, os acertos. Eu acho que isso é fundamental hoje em dia, né? Ou contratar pessoas especializadas igual o trabalho que você faz. Como a gente tem muita vivência, eu sempre gostei muito dessa parte financeira, sempre fui estudioso dessa parte, mas por até cuidar das próprias finanças, né? Eu sempre gostei dessa parte, sempre li muito sobre isso, e isso eu fui aplicando intuitivamente durante os anos, né? Principalmente naquelas fases que você vê, olha, isso aqui precisa mudar. Então você tem que ter esse discernimento, senão se você só trabalha. Eu sempre soube, a minha vida inteira, dosar o meu tempo. O tempo é precioso. Então, acho que isso tudo faz parte dessa gestão, né? Até seu modo de vida faz parte dessa gestão, na minha opinião. Claro, faz muito sentido. Né? E a gente faz um trabalho de conscientização com os dentistas, que muitos deles ainda não conseguiram entender que ser dentista é ser empresário, ser empreendedor, é ter seu próprio negócio. Alguns deles também não entenderam a importância de não investir apenas em técnica. Como o senhor disse, tem que investir também em conhecimento financeiro, conhecimento de marketing, conhecimento de vendas. Porque o dentista, ele é o dono de um negócio. Sim, é um negócio hoje. Com certeza. Se você administrar mal, seu negócio vai embora. O doutor compartilha disso, então, que o dentista tem que investir em conhecimento em todas as áreas de empreendimento mesmo. Sim, de empreendimento negócio. E financeiro, né? De empreendimento financeiro, porque nossa profissão, se você não tiver realmente uma previsão para o futuro, a vida torna-se muito difícil, né? Eu tenho muitos dentistas da minha geração, amigos, que hoje trabalham porque realmente eles precisam trabalhar para se sustentar. Trabalha hoje para pagar o boleto também. Não prepara o futuro deles, né? Isso foi uma das minhas viradas de chave também. Doutor, eu queria que o doutor desse uma dica aí para os dentistas do Brasil que admiram o trabalho do senhor, mas que talvez ainda não conseguiu dar os primeiros passos, não conseguiu alcançar um resultado legal. Sim. Queria que o doutor deixasse um recado para essa galera não desistir da odontologia. Sim. Eu ainda acho, né? Eu tenho certeza que o primeiro caminho é o conhecimento. E isso, às vezes, leva um pouquinho de tempo, né? A prática clínica, o conhecimento, estudar, ter bons mentores, porque hoje tem muita gente, você tem que saber selecionar aquelas pessoas que realmente podem levar seu nível. Então, eu recebo essa pergunta todos os dias. Então, se você ter bons mentores, dedicar os estudos, né, fazer bons cursos, é um caminho inicial. O restante vai depender individualmente de cada um, da sua habilidade de gestão, da sua habilidade manual, que é um fator importante na nossa profissão, e principalmente na sua habilidade de comunicação. A maioria dos tratamentos são fechados dentro do escritório, não na cadeira do dentista. É possível ficar milionário na odontologia? Não só na odontologia, mas em qualquer profissão. Porque hoje, se você falasse bilionário, aí a gente teria que conversar mais profundamente. Eu gravei um patrocinado, uma curiosidade, falando sobre a possibilidade do dentista se tornar milionário na odontologia, se ele tiver uma boa gestão, se ele trabalhar direito. E eu recebo vários comentários embaixo desse vídeo, eu não apago, eu deixo lá porque aquilo serve de inspiração. Sim. Pessoas falando que é impossível ficar milionário na odontologia, esse trabalho artesanal, que jeito que fica. Então tem muito dentista frustrado, doutor, que acha que é impossível. Quando a pessoa não confia no trabalho dela, ela não vai conseguir vender bem. E aí ela se incomoda com o sucesso do outro. Sim, é isso. Você entendeu? Se ela ainda não tem conhecimento, não tem prática, ela não vai conseguir vender uma coisa bem se ela mesma não tem confiança nela mesma. Eu tenho uma frase que é muito bacana, e eu via demais essa frase. Sabe como é que o dentista falava pro paciente? A grande maioria: você não tem condição de fazer porcelana, não? Então vamos fazer uma resininha. Era esse termo. Vamos fazer uma limpezinha. Então o próprio dentista desmerecia a técnica. Já tá diminuindo o trabalho dele. Você entendeu? Então a gente conseguiu mudar essa mentalidade. Eu tenho certeza disso. Porque eu sempre valorizei o meu procedimento. E sempre mostro isso há mais de 30 anos.